Diante de início, fazer uma breve apresentação do José Carlos Cacau Lopes, né, mais conhecido por nós por Cacau Lopes. O Cacau é doutor em saúde pública pela Unicamp, professor de saúde coletiva da FAMERP, coordenador do curso de especialização em perícias médicas da FAMERP, foi vereador de São José do Rio Preto por mais de um mandato, nós temos conhecimento disso. Foi secretário de saúde de São José do Rio Preto, também secretário de saúde na vizinha Ipiguá. Esse é um mini currículo do Cacau que a gente apresenta aqui, e que hoje ele vai passar para nós o que já foi proposto. Cacau está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos e a todas, agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade que meu amigo Dr. Francisco Eudes me proporciona de poder estabelecer esse diálogo com vocês, com profissionais que militam aí na OAB de Rio Preto. É um prazer enorme demais e gostaria muito de agradecer a presença de todos e de todas. Eu vou tentar organizar a minha fala em dois momentos. Um momento um tanto quanto, vamos dizer assim, conceitual e teórico, uma vez que o tema que me foi solicitado é a questão dos direitos humanos em tempos de pandemia. Então, eu vou tentar passar para vocês, talvez um conteúdo teórico que eu tenho certeza que a maioria de vocês, até pela atuação no campo jurídico, tenha, mas que eu acho fundamental eu explicitar até para dizer, para poder dizer a partir de que conceitos, a partir de que teorias, a partir de que autores eu vou tentar passar para vocês a minha visão sobre a pandemia da Covid, né? Sempre lembrando que, segundo um filósofo que eu gosto muito de ler, que é o Deleuze, quando a gente está lidando com conceito, a gente não está lidando com entidades metafísicas, né? Mas a gente está utilizando o conceito a partir de um olhar sobre uma dada realidade, sobre uma dada situação, que de alguma forma nos indigna, nos provoca e nos faz pensar, né? E produzir conceitos no sentido de transformar essa realidade em algo diferente, né? Então, o conceito ele não é uma realidade platônica, mas ele é algo que opera realidades, né? Então, é a partir disso que eu gostaria de trabalhar e passar para vocês as bases pelas quais eu vou fazer meu itinerário, minha trajetória, para entrar especificamente na questão do Covid. Primeiro, né, todos nós sabemos que a Constituição brasileira vigente, dita cidadã, estabelece como objetivos da República, no seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lá, no seu parágrafo 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, e aí a pandemia é uma grande calamidade pública, especialmente as secas e as inundações. Seu artigo 23, ela vai dizer que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. No seu capítulo da saúde, que está inserido lá, né, no campo da Seguridade Social, no seu artigo 196,
A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No seu artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, uma rede assistencial hierarquizada e constituem um sistema único, que é o SUS, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. São várias, mas eu evidencio aqui o seu parágrafo 2, que diz que atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Em que pese a consagração de direitos em nossa Constituição, há uma constatação de que estamos vivendo, né, não só no Brasil, mas no mundo globalizado, mundializado, uma crise entre direitos formais e sua efetiva concretização. Ou seja, os direitos humanos, após sua Declaração Universal pela ONU, em 1948, estão imersos em uma crise de efetividade, em uma lógica na qual a economia subordina a política. E aqui eu quero deixar bem claro o que eu estou entendendo de política, né? Porque é uma palavra que traz múltiplos entendimentos. Eu estou partindo do conceito de dois autores. O primeiro é uma filósofa que eu adoro, que é a Hannah Arendt, que vai dizer que nós, cidadãos e cidadãs, nós, seres humanos, transitamos em dois espaços na nossa vida cotidiana. O espaço da nossa intimidade, da nossa afetividade, da nossa subjetividade, o espaço privado, aquilo que ela vai chamar o espaço privado, o espaço da casa, o espaço do oikos, da onde vem a palavra economia, que tem justamente o sentido que é essa dimensão humana da sobrevivência, de trabalhar, de consumir, de dormir, de respirar, não é? E esse espaço privado, esse espaço da nossa intimidade, por si só, segundo ela, é um espaço finito, né? Que começa e termina com a nossa vida familiar. Por outro lado, nós saímos desse espaço privado e cruzamos com outras pessoas num outro espaço que não é meu, que não é seu, que não é dele, mas que é nosso, que a gente poderia chamar de espaço comum, ou então de espaço público. E a política, para Hannah Arendt, é justamente aí que ela entra, nesse espaço público, aonde cidadãos e cidadãs, né, no parlamento, e ela vai buscar isso na tradição grega clássica, né, no parlamento, porque, segundo ela, nós, seres humanos, temos duas coisas que nos diferencia dos outros animais, que é a nossa capacidade de falar, de apaixonar o outro, de convencer o outro sem uso da violência, né? Por isso que o grego se diferenciava do bárbaro, porque o bárbaro invade, estupra, mata, e por isso a frase, né, da Rosa de Luxemburgo, ou a política ou a barbárie, né? E nesse espaço do parlamento, aonde todo cidadão e cidadã tem direito à fala, nós vamos pactuar, nós vamos consensuar o que deva ser repartido entre todos, o que deva ser comum entre todos. Essa democracia inventada pelos gregos, ela é maravilhosa, mas tem alguns problemas. O primeiro problema é que, antes de definir o que vai ser partilhado entre todos, já há uma definição prévia de quem pode participar dessa decisão do que deva ser partilhado entre todos. E na sociedade grega antiga, tem dois seres que não podem participar dessa decisão. Os escravos, que a sociedade grega é uma sociedade que adora a arte, os esportes, a poesia, o ócio, né? Que na nossa sociedade atual se transformou em negócio, ou seja, todo o nosso tempo livre deve ser usado para acrescentar valor, né?
E, portanto, alguém tem que trabalhar, alguém tem que limpar, alguém tem que construir. E esses são os escravos que, por terem de trabalhar, não têm tempo de participar do parlamento e poder expressar os seus desejos. O outro grupo de pessoas são as mulheres, né? Lembrando da música do Chico Buarque, mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Enquanto seus maridos relatam seus feitos heróicos, elas estão no espaço doméstico, tricotando, cuidando dos filhos, alimentando, cuidando da casa. E aí, por isso que eu uso, além dessa concepção grega da democracia, na qual a Hannah Arendt se inspira, um autor francês chamado Rancière, que ele vai dizer que a política, né, é a partilha do sensível, o que deva ser partilhado entre todos, a educação, a saúde, que deva ser partilhado entre todos, independente da minha posição no espaço privado. E essa decisão, justamente, ela é conflituosa. A política é sempre conflituosa, porque, segundo o Rancière, a política nada mais é do que a ação daqueles que não têm direito a nada, a nem se expressarem o que desejam, resolvem ocupar o espaço, resolvem ser protagonista do processo de decisão, porque sempre, por isso que para ele a política é sempre conflituosa, ela é uma luta por ocupar espaços para poder dizer e poder reivindicar, né, aquilo que eu considero ser um direito meu e nosso. Então, é a partir dessa perspectiva que eu entendo a política, ou seja, não existe política sem a constituição de um espaço público e que esse espaço público seja democrático, onde todos possam expressar os seus desejos, as suas falas, e aí decidir qual é os nossos direitos e quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, a partir dessa perspectiva que eu estou entendendo, né, que hoje a gente vive, né, uma política esvaziada, subordinada, né, pela questão econômica, onde política se resume se o dólar subiu, se o dólar desceu, como está a bolsa ou como está aquilo, né? E, portanto, essa visão economicista limita, ao subordinar a política, ele limita a própria concepção do que seja direito, sobretudo os direitos de segunda ordem e dos valores da cidadania, né? E a concretização desses direitos fica sempre atrelada à chamada reserva do possível, que, por sua vez, é determinado pela conjuntura econômica. Ou seja, a simples existência de normas constitucionais que consagrem direitos sociais de cidadania não garante a sua consequente implementação no mundo concreto dos fatos, pois direitos não são autorrealizáveis, demandam mobilização política e social para serem concretizados em níveis democraticamente satisfatórios. Os direitos, afinal, somente se manifestam no plano real em meio às possibilidades políticas para a sua realização e dizem respeito como se distribui o poder numa determinada sociedade. E aqui, a concepção de poder, que eu tomo de Foucault, né, ela é trazida aqui através de um reconhecimento que há uma disputa de narrativas, uma disputa pelos sentidos do que seja Estado, direitos, justiça, cidadania, democracia, espaço público, espaço privado, igualdade, diferença, política, dentre outras palavras que povoam o nosso imaginário social. O que está em jogo é quem detém o poder de definir os termos que amalgama, que solda o viver coletivo que acontece em um determinado tempo, em um determinado lugar e num determinado espaço. Se a gente for fazer aqui uma concepção de vários autores e uma análise histórica da concepção de direito e de justiça, a gente tem que partir necessariamente da concepção de direito e justiça na tradição liberal,
que é, de certa forma, aquela que vai dar o tom, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. E o seu princípio básico: todas as pessoas nascem livres e iguais em igualdade de direitos. O Thomas Marshall, que viveu de 1893 a 1981, elabora uma taxonomia, uma classificação evolucionista, estabelecendo uma primeira e uma segunda geração de direitos. Dentro da primeira geração estão os direitos civis individuais, enquanto na segunda geração encontram-se os direitos sociais e coletivos. Enquanto que os primeiros estabelecem os privilégios dos proprietários, o segundo institui os direitos universais. Marshall ele parte da premissa de que as desigualdades são inerentes às sociedades, dada a sua estratificação em classes sociais. Portanto, é o Estatuto da Cidadania que possibilita instituir a própria igualdade, segundo ele. Vocês lembram, lá no século XVIII, pós-Revolução Francesa, os direitos civis, direitos de propriedade, direito de liberdade, de expressão, pensamento, religião, direito de contratar, direito à privacidade, direito de ir e vir, direito de habeas corpus. No século XIX, os direitos políticos de votar e ser votado, fiscalizar a conduta dos agentes públicos, formar e integrar partidos, sindicatos, cooperativas e organizações. E no século XX, fundamentalmente após o welfare state, o fim da Segunda Guerra Mundial, os direitos ao trabalho, à seguridade social, à saúde, à educação e à moradia. É essa evolução que Marshall vai trazer sobre a questão dos direitos. A fundamentação filosófica dessa concepção liberal dos direitos humanos se dá por intermédio das teorias justnaturalistas, do contrato social, do Rousseau, e das interpretações kantianas sobre a natureza humana. Kant, que viveu em 1724 até 1804, parte da premissa que o que caracteriza e distingue o ser humano das demais espécies é o fato dele ser racional. Esta racionalidade faz do humano um ser dotado de autonomia e vontade, ou seja, os humanos detêm a faculdade inerente à sua própria natureza de questionar suas próprias atitudes no convívio com os outros indivíduos. Ao questionar as suas próprias atitudes, o ser humano pode desenvolver uma espécie de teoria do bem viver, instaurando assim o reino dos fins, cuja finalidade, segundo Kant, é justamente a união sistemática dos seres racionais por meio de leis comuns. O ponto de partida dessa visão essencialista do ser humano é a existência de uma lei básica, segundo Kant, na qual toda pessoa seria um fim em si mesma e nunca poderia ser tratada como um meio. Kant classifica os seres humanos da seguinte forma: aqueles que podem ser tratados como meio para se atingir um fim e aqueles que são imunes à coisificação e que possuem um fim em si mesmos. Enquanto que os primeiros são valorizados através de um preço, o valor do segundo é inerente à sua dignidade. Portanto, o ser humano, por possuir autonomia e vontade, tem uma relevância inerente à sua natureza, o que torna portador de dignidade. A concepção naturalista liberal do direito, presente na Declaração Universal, embora tenha tido um papel fundamental para a disseminação de um desenvolvimento ético da humanidade, revela sua contradição nos dados reais da vida concreta, que denunciam que 4/5 da humanidade vivem em condições de extrema miséria, desprovida de qualquer oportunidade de escolher autonomamente seu destino, enquanto os outros 1/5 concentram toda a riqueza do mundo, podendo exercer sua autonomia de escolha diante de um cardápio vasto de opções e privilégios. Essa simples constatação põe por terra o fundamento liberal dos direitos humanos, inspirado na filosofia moral de Immanuel Kant, que afirma a existência de seres humanos detentores de direitos pelo simples fato de serem humanos. Sendo assim,
Devemos trocar a afirmação nós somos iguais por uma negação. Não nascemos iguais e nem somos iguais. Esta mudança no modo de ver a pluralidade humana nos permite inaugurar uma perspectiva deontológica, onde o somos iguais cede lugar a um dever ser ético no mundo que altera o imperativo somos para um convite. Devemos ser iguais. Afinal, se não se nasce realmente livres, iguais em direitos e dignidade, e o simples fato de ser um ser humano não confere efetivamente uma gama universal de direitos, já que é um fato a ser verificado no contexto social, cultural e econômico, jurídico, político em que cada um está inserido, qual seria o fundamento dos direitos humanos? Herrera Flores afirma que os nomes dados às coisas e aos entes mundanos não provêm das suas essências, mas, em verdade, são estabelecidas por consensos linguísticos comunicativos. Segundo esse pensador, o fato de sermos feitos de relações nos coloca diante do outro, através das relações intersubjetivas, de nós mesmos, as relações subjetivas, nós podemos fugir do outro, mas deste outro que habita constantemente nós mesmos, que é a nossa consciência, nós não podemos fugir. Um dia mais próximo ou mais longo, nós vamos ter que fazer um encontro com esse outro eu, com a nossa consciência, e é bom que a gente o faça todos os dias, né? E também a gente está em relação com a natureza, através das relações ecológicas. Essa nossa existência relacional nos insere em uma realidade espacial e temporal que, por intermédio da nossa ação social, se transforma em produções culturais, simbólicas, que povoam nossas representações no nosso imaginário. É este fato existencial concreto que retira os direitos humanos da ordem pré-concebida, baseada nas essencialidades, para se inserir na ordem instituidora de novas ordens, de outras institucionalidades, de novos direitos, de novas culturas, de outras civilidades ecologicamente afetivas, ou seja, na possibilidade sempre aberta de produção de novas humanidades. Isso inclui a oportunidade de inventar e instituir alternativas aos modelos jurídicos, políticos, culturais e econômicos hegemônicos, que se contraponham à descolonização da vida humana através da criação de espaços de resistência, de lutas, de reivindicações, de novas jurisprudências e de conquista de uma nova existência plena, inclusiva e humanitária. Portanto, o que permanece inarredável nessa perspectiva é o direito a ter direitos, segundo a Hannah Arendt. Abre-se, assim, a chance de se transitar de uma cidadania passiva, tutelada pelo Estado, para uma cidadania ativa, que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, participante de uma esfera pública democrática. Um outro autor muito contemporâneo, né, que trabalha com a noção de direito, é o Rawls, né? O Rawls ele vai conceber a justiça e os direitos sociais através de uma concepção de um liberalismo igualitário. John Rawls ele viveu de 1921 a 2002. Ele parte do princípio de que a construção de uma sociedade justa está ligada à ideia de cooperação social e de reciprocidade. Dentro da construção do seu princípio da diferença, ele afirma que as desigualdades somente são moralmente legítimas se o aumento da expectativa das classes mais favorecidas resultar em maiores benefícios para os menos favorecidos da sociedade. Para esse professor de filosofia política da Universidade de Harvard, não é suficiente o reconhecimento da existência das liberdades básicas, mas é necessário, antes de tudo, o provimento, segundo ele, de um mínimo social.
O mínimo social é a garantia de uma estrutura básica, que seria o ponto de partida de todo mundo, podendo, a partir daí, se aceitar as diferenças que tornam os seres humanos desiguais. Para Rawls, as desigualdades de talentos naturais e de berço são inaceitáveis, sendo justo ou injusto os modos como as instituições lidam com este fato. Dentro da sua teoria de justiça, a satisfação das necessidades elementares se refere à garantia da integridade física, nutrição, água, saneamento, saúde e educação básica. Segundo ele, à medida que as pessoas se tornem livres das pressões das necessidades do cotidiano, aumenta seu interesse em exercer suas liberdades. As diferenças e desigualdades entre as pessoas, alcançadas a partir de um mínimo social e de um ponto de partida através de uma estrutura básica, são justificadas por ele, na sua visão do liberalismo igualitário, em função de três contingências. As desigualdades e as diferenças, já que todo mundo partiu de um mínimo básico, podem ser devido à contingência social, né? Ou seja, do lugar onde você nasceu, de uma contingência natural, né? de algum acontecimento na natureza que causou uma catástrofe na sua vida, ou de uma contingência fortuita, ou seja, você não teve sorte. Um outro autor que eu gosto de ler é o Klaus Hoff, que é um alemão, e ele vai criticar essa visão do contrato social do Rousseau, que é a base, muitas vezes, dessa relação contratual entre capital e trabalho. O Hoff, ele concebe o Estado moderno como um órgão altamente complexo, que desempenha uma variedade de funções interrelacionadas histórica e sistematicamente, e que não podem ser reduzidas ao mero reflexo da matriz de poder de classe. Ou seja, como a maioria dos marxistas que não leem bem o Marx considera que o Estado, né, é o balcão da burguesia. O Hoff fala nada disso. Segundo este autor alemão, o Estado apresenta como problemas funcionais a garantia da paz, a instituição de direitos de cidadania e sua igualdade, a justiça, entendida como a capacidade de administrar e distribuir os recursos que a sociedade produz. Portanto, a função do Estado dentro desse enfoque é um enfoque bem de tonalidade weberiana, do Max Weber, seria de regular a relação entre sociedade civil e sua matriz de poder, mantendo assim sua legitimidade e autoridade política. Para que essa complexidade da sociedade seja mantida e a manifestação das incompatibilidades entre as funções do Estado seja evitada, é necessário criar mecanismos institucionais de intermediação e de negociação de conflitos, de comunicação social, para que a coesão da sociedade seja mantida. Ele vai dizer que uma característica, ele não, né? Vários autores, não só ele, mas vários autores, que uma característica do modo de produção capitalista é submeter a força de trabalho, tanto quanto possível, a um controle externo e destituir o seu portador, o trabalhador ou a trabalhadora, da capacidade de autodeterminar sua própria vida. Ou seja, os indivíduos são despojados de seus recursos materiais e simbólicos, dos quais dependem para formar sua própria identidade individual e coletiva, tornando-se um ser alienado de si mesmo, ao mesmo tempo em que percebe as coisas e o mundo e as coisas que ele mesmo produz como uma realidade que lhe causa estranhamento. Eu sou servente de pedreiro, construo casas, construo apartamentos de luxo, mas moro numa favela. Ou seja, eu não me vejo naquilo que eu mesmo construo. Diante desse movimento do capital de transformar tudo e todos em mercadoria, Hoff irá propor que a tarefa fundamental do Estado capitalista é a de manter as condições favoráveis das relações de troca entre o capital
os proprietários do meio de produção e os trabalhadores e trabalhadoras proprietários da força de trabalho. A partir desta função estruturante do mercado, Clausewitz vai considerar que, por intermédio das políticas públicas compensatórias, o Estado, na tentativa de estabilizar a forma mercadoria, irá buscar diminuir as diferenças que separam os proprietários dos meios de produção daqueles que somente possuem força de trabalho, uma vez que, para ele, justamente em função dessas desigualdades estruturais, o contrato social russoniano é uma mera ficção. Partindo da mesma matriz de Keynes, do economista, que afirma que o capitalismo é a crença mais estarrecedora do que o mais insignificante dos homens fará a mais insignificante das coisas para o bem de todos, Hoff parte da constatação de que a força de trabalho não foi criada com o objetivo de ser vendida no mercado, apresentando marcantes variabilidades que lhe conferem inúmeras peculiaridades que a diferencia das outras mercadorias. A força de trabalho não ingressa no mercado do mesmo modo como entra as outras mercadorias. Enquanto a entrada das verdadeiras mercadorias no mercado é regulada pela expectativa de venda, isso não ocorre em relação à força de trabalho. A força de trabalho ele não regula a sua própria oferta e reprodução, ou seja, ela depende do fluxo dos meios de subsistência de uma forma adequada para a sua reprodução e sobrevivência. A força de trabalho não tem valor em si mesma. Sua continuidade depende da oferta de meios de subsistência que só podem ser adquiridos se ela for vendida em troca de um salário. A impossibilidade de esperar para ser vendida resulta em uma situação atípica, dentro do qual a força de trabalho não controla os meios de produção que necessita para continuar vivendo. Usando uma frase do Keynes, o mercado pode permanecer irracional mais tempo que você, trabalhador e trabalhadora, pode permanecer solvente. A necessidade de meios de subsistência daqueles que vivem do e para o trabalho permanece constante dentro de uma estrutura e de um padrão de vida definido material e culturalmente. Se, por um lado, a produção pode ser mantida mesmo com a queda no uso do trabalho vivo, que é o que vem acontecendo desde o início dos anos 80, com as incorporações das tecnologias agricoeletrônica e agora com a indústria 4.0, por intermédio de tecnologias poupadoras de mão de obra, a reprodução da força de trabalho não pode ser mantida com uma queda na renda familiar. Por outro lado, o capital possui maior grau de liquidez quantitativa em comparação com quem vive do e para o trabalho. Por quê? A fim de uma fase, de um processo, de um ciclo capitalista, seus proprietários são livres para decidir se desejam ou não comprar outros meios de produção, de adquirir mais força de trabalho ou dispensá-la, de investir ou não na bolsa, de impor quais as novas qualificações necessárias para reiniciar um novo ciclo produtivo, enfim. Os proprietários do capital têm tempo e gordura de sobra para poderem esperar e escolher quais serão os seus próximos lances. O capital não envelhece no sentido rigoroso do termo, ele se renova. Em vez disso, movimenta-se em círculos, renovando-se constantemente. Ao contrário, nós, trabalhadores, seja na área de saúde, na área jurídica, qual área for, nós ficamos velhos. E, portanto, a força de trabalho só pode variar em limites estreitos e somente pode continuar vivendo depois de ser descartada pelo capital, principalmente quando ela envelhece, quando ela fica adoecida, através de políticas sociais que garantam sua subsistência e reprodução. Ao reconhecer que essa simetria de poder entre os proprietários do capital e os que somente possuem sua força de trabalho não é resolvida via contrato de trabalho, no interior do qual duas pessoas, entre aspas, livres, pactuam seus acordos, Hoff irá interpor a isso as políticas sociais como sendo a dinâmica da materialização do Estado na tentativa de manter o equilíbrio, mesmo que instável, das relações de mercado.
Segundo ele, as políticas públicas atuariam garantindo o direito à formação de coalizões, criando obstáculo para a entrada no mercado, uma parte de oferta de trabalho disponível, por exemplo, proibindo o trabalho infantil, estabelecendo os limites da jornada de trabalho e tornando possível para a força de trabalho excluída do mercado a oferta de meios de subsistência através de seguro-desemprego, renda mínima, auxílio-doença, acidente, licença maternidade, aposentadoria, entre outros direitos que assegurem uma vida digna, de tal modo que os trabalhadores e as trabalhadoras não sejam forçados e forçadas a venderem suas energias físicas e psíquicas, suas inteligências e habilidades a qualquer custo. Hoff irá concluir que as políticas públicas são capazes não só de atenuar, mas efetivamente de anular o desequilíbrio global de poder entre os detentores do capital e os portadores tão somente do seu corpo e do seu trabalho. Uma outra perspectiva, e essa eu gosto muito, é de um filósofo que chama Emmanuel Levinas, né? Levinas, ele nasceu em 1906 e viveu até 1995. Ele desloca a filosofia do seu substrato ontológico, ou seja, ficar pensando em entender o que é o ser, para repousá-la sobre a concepção de ética e a justiça. Esse deslocamento torna-se possível através, segundo o Levinas, da relação do eu mesmo com esse outro radicalmente diferente de mim mesmo. É esse o conceito de alteridade. Nós não somos o que somos se não houver o outro radicalmente diferente de mim mesmo. Além de ser de uma ideologia nazi-fascista, é de uma burrice imensa querer anular o outro diferente de mim mesmo. A gente pode buscar isso na concepção de Spinoza, que vai dizer que a nossa potência humana para a vida aumenta cada vez mais, que a gente consegue conviver e somar com esse outro harmonicamente, que é diferente de mim mesmo. Até se a gente pensar no nosso desenvolvimento humano, nós vamos ver que nós somos os únicos animais, segundo o Lacan, né, psicanalista, que diz eu. Eu sou José Carlos, eu sou Eudes, eu sou Francisco, eu sou Júlio. E isso é uma conquista que se dá através da relação com o outro, que, no caso, é quem cuida da gente desde que a gente nasce. Se você pôr, segundo Lacan, um cachorro diante do espelho, ele vai sempre latir. Ele não consegue fazer viagem simbólica entre aquilo que ele vê refletido no espelho e ele mesmo. A criança só vai se reconhecer e poder dizer eu por volta de 1 ano e 2 meses de idade, 3 meses de idade, e fazer essa conquista maravilhosa que nós, seres humanos, temos de poder dizer eu, de ter uma identidade, que a gente, durante a nossa vida, vai tratando de conquistá-la e não perdê-la, e a gente só sabe que a gente é porque existe um outro que é diferente da gente mesmo. Então, é nessa concepção de alteridade que o Levinas vai entender e pensar a concepção da justiça e do direito. Procedendo desse modo, Levinas sai de uma tradição do pensamento eu-razão centrado na realização de suas vontades autônomas para recolocar a liberdade no meio do exercício cotidiano de ser responsável pelo outro que não é eu mesmo. Ou seja, através da introdução do outro diferente radicalmente de mim mesmo, Levinas desdobrou a ideia de justiça para o campo da política. Desta forma, esse pensador nos apresenta novos parâmetros
para a compreensão do sentido ético do dever jurídico de fazer justiça diante do Estado e da pluralidade da sociedade contemporânea. Levinas reinterpretou os direitos humanos a partir de uma ética da alteridade. Em função desta dobra no pensamento filosófico de algumas vertentes clássicas, Aristóteles, Cícero, Kant, Hegel, para citar alguns, os quais a ideia de justiça leva em conta somente o próprio sujeito, Levinas intromete o outro que não é possível identificar logo de cara, que é despojado, que é despido de qualquer qualificação, que se apresenta como um rosto que me desafia a não matá-lo. Diante desse rosto, face a face com o meu, eu posso responder de duas formas. A primeira resposta possível a esta provocação que o outro me coloca, simplesmente por ser outro diferente, é fundamentada no poder do eu sobre esse outro que se encontra à minha frente, cara a cara. Isso significa a quebra do interdito, não matarás, resultando na morte do outro, enquanto o eu se expande em plena liberdade. E aqui eu não estou falando só da morte assassina, biológica, da morte que se faz nas redes, da morte que se faz com um monte de gente que é desconsiderado, né? Essa atitude caracteriza a indiferença diante da súplica, abandonando o outro à mercê de sua fome e da sua morte, enquanto impera a autonomia inflacionada do eu egoísta. A segunda resposta possível é o acolhimento do outro, a hospitalidade, o cuidado e a proteção. O cumprimento do interdito não matarás, onde o não matar significa o imperativo de proteger a vida, resultará com que o outro seja acolhido na sua alteridade. É a não indiferença ante a fome, a não banalização da morte do outro, a não omissão diante da sua necessidade e a de todos nós de ser levado em conta, que abre a possibilidade de um gesto amoroso que, antes de mais nada, se ocupa em proteger a vida de todos e de não incentivá-los a se exporem às garras da morte, no nosso caso, ao vírus. Nessa segunda resposta, se instaura uma relação nova, que merece o nome de responsabilidade, e que põe em questão a autonomia individualista associada a uma vontade egoísta. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese para saborearmos juntos a sabedoria e os conhecimentos do grande Eli Lopes Meirelles sobre o direito administrativo. Em sua grande obra Direito Municipal Brasileiro, em sua 10ª edição, no capítulo Poder de Polícia do Município, ele descreve que, para propiciar segurança, higiene, saúde e bem-estar à população local, o município pode regulamentar e policiar todas as atividades, coisas e locais que afetem a coletividade no seu relatório. Em relação à política sanitária, a polícia sanitária, é interessante entender um pouco isso. Quando a gente vai ler Foucault, O Nascimento da Clínica, a gente vai ver que a ação do Estado em relação à saúde, ela nasce fundamentalmente na Revolução Comercial, muito mais do que assistência individual, como atuação nos espaços coletivos, nos espaços sanitários. A ação do Estado é muito mais uma ação na arquitetura urbana do que uma ação de garantir a assistência ao corpo humano. Lembra que na Revolução Comercial nós estamos vivendo um aumento das transações entre continentes, né? A navegação se expandindo, as mercadorias sendo trocadas, e nessa troca de mercadoria, doenças vão chegando e sendo capazes de dizimar populações de cidades inteiras, como ocorreu com a peste negra, a peste bubônica, o cólera na Inglaterra, na Europa. E é nessa conjuntura que nasce essa visão de polícia sanitária. É aí que nasce a concepção de quarentena, né? Os navios que chegavam com algumas pessoas doentes,
deveriam ficar atracados 40 dias antes das pessoas poderem descer ao porto, fundamentalmente para proteger o quê? A economia. Olha como é falsa essa dicotomia entre proteger a economia ou a vida. A quarentena nasce para proteger a economia, porque naquele tempo, na Revolução Comercial, já se sabia que não há sobrevivência da economia sem gente que produza mercadorias e gente que consuma mercadorias. Então, a quarentena ela nasce para proteger. E a outra noção fundamental que vem aí, que a gente usa até hoje, é a noção do foco. Ou seja, é a partir de determinados lugares que as doenças, naquela época não se sabia não se conhecia vírus, bactéria, a doença era um miasma, era um espírito, né, que vagava e que, por algum pecado humano, né, entrava nos espaços humanos para dizimar a população. Mas essa doença, que era um miasma, ela se utilizava de determinados focos nas feiras livres, nos portos, nas zonas de prostituição, nos cemitérios colocados aleatoriamente na cidade. E aí nasce, então, a polícia sanitária como forma de regular, né, essas condições de higiene e saúde nos espaços urbanos. Né? Então, voltando ao Eli, em relação à polícia sanitária, o grande jurista nos ensina que com os rápidos meios de... Olha só, ele escreveu isso há muito tempo atrás. Eu lembro que eu era vereador e fui estudar, né, o direito administrativo nos livros dele, né, que são vários, vocês conhecem muito mais do que eu. O Gurandes nos ensina que, com o rápido meio de transportes que cortam os espaços em curtas distâncias, toda a coletividade está exposta ao contágio. Parece que está falando isso hoje. Desde que haja um elemento contaminante em qualquer ponto do território nacional ou mesmo de um país longínquo. Daí a convergência do interesse nacional, regional e local para a adoção de medidas de polícia sanitária que tenha por objetivo debelar ou circunscrever as moléstias e as doenças, as epidemias e as endemias, né, ao mínimo possível de contágio e propagação. Essa política sanitária é praticada por todos os povos civilizados, não só no âmbito interno, como também nas relações internacionais. E aí a gente vê como é que o Brasil tratou, né, através do ministro das Relações Internacionais, essa relação com outros países. Né? O saudoso jurista encerra seu parágrafo citando o grande municipalista argentino Greca, reconhecendo que ainda estamos longe do que se poderia obter em matéria sanitária. Uma grande parte da população assalariada não só carece da assistência médica mais elementar, como vivem em habitações insalubres e se alimentam deficientemente. Para constatarmos o quanto é atual os ensinamentos do professor magistrado, que foi secretário de Estado e advogado militante, Eli Lopes Meireles, vamos ver alguns dados que demonstram a situação catastrófica da Covid-19 em nossa cidade. Eu vou agora passar alguns dados para vocês. Claro que vocês têm ciência, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Cacau. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Ô, Cacau, você está me ouvindo? Está ouvindo, Cacau? Estou ouvindo. E sim, bacana. Agora você vai estar nos dados mais que a gente espera. Eu não te falei no início, mas depois eu vi que você guardasse um tempo na sua fala para você ouvir os participantes, porque eles gostam de fazer algumas perguntas, e com certeza o pessoal tem algumas perguntas para você dentro do que você está expondo aí. Tá bom? Então, você prepara um tempo aí. Nós temos aí... Vou falar. Se fosse possível, eu termino e aí eu vou abrir as perguntas e vou tentar responder. Pode ser? Pode ser. Só assim, para nós... Acho que é bom você passar a estatística, viu, Cacau? Oi? É bom você passar a estatística que você ia apresentar para nós. Tá. Então, eu vou passar. Eu não sei, vocês me desculpem, pessoal, se eu estou
falando demais, se eu estou demorando, mas eu não Não, sei se a gente... tá bom. É que nós temos assim uma previsão de tempo até umas 8h40. Então aí você fica à vontade. Eu pode deixar que mais 15 minutos eu acabo minha apresentação, 20, aí a gente abre para o debate. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Todo mundo está vendo a apresentação? Não. Não? Não. Você está autorizado já liberaram você para incluir a matéria, não? Senão tem que pedir autorização para entrar. Aqui, ó. Agora foi, doutor. Agora entrou, agora entrou. Entrou? Agora está entrando. Estão vendo já? Sim. Então vamos lá. Covid-19 em São José do Rio Preto, eu pus, não é uma fatalidade, não é um acidente, é um descaso com o direito à vida e à saúde pública. Por que eu estou dizendo isso? Primeiramente que o vírus é uma coisa que existe desde a pré-história, ele existe muito antes da gente conseguir isolá-lo através da microscopia eletrônica. O vírus não é um ser vivo, porque ele só tem uma molécula, né? Ou é uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Para ele continuar vivo, ele precisa parasitar. Ele é um parasita. Então, ele não tem interesse nenhum em matar ninguém, porque se ele mata, ele morre junto, porque ele precisa daquele ser vivo para continuar parasitando. A grande maioria, eu poderia dizer, quase todas as doenças infecciosas, sejam virais, bacterianas, ou por fungos ou protozoários, são doenças que coexistiam de uma forma equilibrada e harmônica no bioma de floresta, no bioma entre os animais. Se a gente pensar malária, febre amarela, doença de Chagas, né, elas começam a fazer parte, né, da vida humana à medida que o homem, né, resolve entrar nesse bioma de uma forma bastante predatória, né, destruir floresta, destruir tudo, e a partir do momento que ele entra para explorar, ele passa a entrar no ciclo, né, dessas doenças que anteriormente só fazia seu ciclo nos animais silvestres. Por outro lado, ao destruir floresta, ao destruir mata, os bichos, para sobreviverem, vêm para o espaço urbano. Ainda ontem eu estava conversando com a Fabíola, minha esposa, aqui em casa vira e mexe, está se formando abelha, claro, né, com a indústria da cana, agrotóxico, se mata a abelha, elas não têm mais espaço. Minha casa tem várias árvores frutíferas, a minha esposa gosta de plantar e elas vêm para cá. Olha o que a gente está causando, né? Estamos matando a abelha, que é responsável em, né, levar o pólen daqui a acolá e manter essa vida, né? Então, se você pegar a HIV, se você pegar o ebola, se você pegar o H1N1, o Aedes aegypti, todos os vírus, inicialmente, eles tinham um ciclo silvestre. E assim como aconteceu com o corona. O corona surge lá em Wuhan, ele tinha um ciclo silvestre, que a partir do momento que se acaba com as florestas, os animais vêm para o centro urbano, passa a fazer parte, inclusive, do consumo alimentar dos seres humanos, e aí você tem uma doença instalada. E com toda essa velocidade da aviação, uma coisa que acontece, vamos pegar agora o vírus indiano. Não tenha dúvida que ele vai chegar aqui em Rio Preto logo. Alguém lá, né, da Índia foi para São Luís do Maranhão e ele já vai espalhar no Brasil, assim como a cepa de Manaus. Quer dizer, essa velocidade de circulação do homem, essa diminuição do tempo de chegar de um lugar a outro faz com que as doenças se transmitam com uma velocidade bastante acelerada, né?
Eu queria, continuando na minha visão jurídica, o prefeito Edinho Araújo, ele estabeleceu uma coisa muito importante, que é fundamental, que é o Código Sanitário do município, que todo município tem que ter o seu Código Sanitário, aonde, nas suas disposições gerais, está lá a garantia de atendimento preventivo de endemias e epidemias. Garantia de atendimento preventivo. Assegurar as condições adequadas à saúde, à educação, à moradia, ao transporte público, para que não haja superlotação nos transportes, e seja um fator de disseminação dos vírus, ao lazer e ao trabalho. Promover ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde. As ações de vigilância em saúde serão desenvolvidas através de métodos científicos. E que hoje, nós já estamos há mais de um ano convivendo com a Covid, entre ela começar na China, chegar na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, demorou-se 3 meses. Tivemos tempo suficiente, e temos tempo suficiente para o aprendizado, aonde se deu certo, né? Quais os países que conseguiram controlar, em determinados momentos, foram os países que fizeram isolamento e lockdown, e agora, além de isolamento e lockdown, aqueles países que conseguiram expandir vacinação, como é o caso de Israel, como é o caso da Escócia, como é o caso do próprio Estados Unidos, que a simples mudança do Trump para o Biden, entre um negacionista e o outro que já entrou com máscara, comprou vacina, vacinou, inclusive hoje as pessoas vacinadas, segundo a lei americana, podem andar sem máscara, né? Mas, enquanto a vacina não chegava, o lockdown foi um instrumento fundamental para a gente diminuir mortes e diminuir casos. Então, essas medidas científicas comprovadas pela Organização Mundial de Saúde, por várias entidades médicas e científicas, é muito lógico. Se o vírus é transmitido fundamentalmente por gotículas que saem através da sua respiração e da sua fala, à medida que você não tem o contato, ela não se transmite. Assim, à medida que eu não tiver se eu destruir criadouro da dengue, eu vou diminuir dengue. Rio Preto, hoje, segundo o Diário da Região, estamos com 12 mil casos de dengue, com 4 óbitos por dengue. Se eu usar camisinha, eu não vou pegar HIV sexualmente. Então, é um absurdo questionar a eficácia do isolamento social do ponto de vista da prevenção do coronavírus. As medidas de controle ou supressão de fatores de risco para a saúde serão precedidas de investigação e avaliação, salvo nas situações de risco iminente ou dano constatado à saúde, que não é o que nós estamos vivendo, a vida e a qualidade de vida. Em decorrência dos resultados parciais ou finais da investigação, dos inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de que trata o artigo anterior e seu parágrafo, a vigilância epidemiológica é obrigada a adotar prontamente medidas indicadas para o controle da doença no que concerne, né, a indivíduos, grupos populacionais e ambiente. Que medidas são essas? Isolamento e vacina. Não temos vacina e vocês, assim como eu, sabem os motivos por que não temos vacina suficiente, porque só vacinamos aí 20% da população no Brasil até agora. Então, ainda, e não vamos vacinar até o final do ano. Depois a gente pode até discutir isso. Então, né, hoje, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos com 2.191 riopretenses já morreram de Covid-19. O secretário de Saúde, em março do ano passado, através de um estudo matemático, ele previa que morreriam 95 pessoas. Já morreram até hoje não, até ontem, né, porque o dado é sempre com um dia de atraso, 2.191 riopretenses já morreram de Covid-19. Esse é um gráfico que mostra, né, desde os primeiros casos, aqui o primeiro caso da doença em Rio Preto aconteceu no março do ano passado. A gente vai até maio com poucos casos, né?
E nessa época eu alertava a secretaria que era preciso ter cuidado, não só eu, né, pesquisadores da Unesp, que era preciso ter cuidado porque as doenças respiratórias tinham mudado a sua sazonalidade na nossa região. As doenças são sazonais em alguns períodos do ano, em função de questões climáticas, elas tendem a crescer, a dengue no verão, as doenças respiratórias no inverno. Se a gente pegar a influenza, por exemplo, de 2000 a 2015, o pico dela era em abril. De 2015 a 2020 passou a ser junho, julho. E a gente avisava, vai estourar corona em Rio Preto a partir de junho, né? E aí, dia 1º de junho, o prefeito faz a sua primeira abertura irrestrita na cidade, e aí nós temos, né, o primeiro grande crescimento, que vai de julho, agosto, setembro, cai, né? Aí tivemos as festas de Natal, que teve o pico de dezembro e janeiro, e agora, março para frente, nós tivemos esse aumento estrondoso de número de casos em função da variante de Manaus, que todo mundo sabia que ia chegar aqui, né? Do ponto de vista de óbito, pessoal, para vocês entenderem a magnitude disso, até dia 31 de maio de 2020, nós tínhamos em Rio Preto 23 óbitos. Aí resolve-se abrir indiscriminadamente. Junho a gente tem 20 óbitos, em julho 160 óbitos, em agosto 188, em setembro 176, em outubro 120. E agora a gente vê o que está acontecendo no ano de 2001. Né? Os primeiros 5 meses de 2001, nós demoramos de abril a 12 de janeiro de 2001 para ter 1.000 óbitos pela Covid em Rio Preto. Só nos meses de 2021 nós já tivemos 1.252 riopretenses morreram de Covid-19. Né? Isso é fácil de entender se a gente vê como que a doença foi evoluindo aqui em nossa cidade em função de não tomadas de medidas sanitárias necessárias para conter a propagação. Né? Hoje, os dados da Secretaria apontam que nós estamos com 76 mil riopretenses que já foram contaminados pelo coronavírus. Se a gente perceber de março até início de junho, o crescimento é quase horizontal. Aí a gente chega em julho, onde a gente está agora. Né? Mas e aí eu estou vendo junho do ano passado. A gente abre, né? E aí a curva já cresce um pouco mais. Aí em julho até agosto, nós temos um crescimento exponencial da doença, depois esse crescimento diminui um pouco, aí dezembro e janeiro volta a crescer, e agora, né, nós estamos tendo um crescimento mais verticalizado ainda, ou seja, a transmissão está se intensificando muito em nossa cidade. Se a gente comparar a nossa cidade com Araraquara, Cacau, Rio Preto tem 465 mil habitantes. Araraquara tem 238 mil habitantes. Não dá para você comparar. É claro que não dá para comparar em número absoluto. Por isso, a gente traça coeficientes. Um coeficiente é uma medida de risco, porque você, no numerador, você coloca qual é o evento, no nosso caso, casos de Covid, ou óbito por Covid, dividida pela população daquele lugar, vezes 100 mil habitantes. Aí, com o coeficiente, você pode comparar. Né? Araraquara, né, você pode ver que está em laranja, com exceção aqui, do começo de janeiro de 2001 até fevereiro, teve um número de casos, um coeficiente de incidência maior do que Rio Preto. Né? Imediatamente, ele estabeleceram um lockdown aqui, né, no dia 20 de fevereiro de 2001, né? Enquanto Rio Preto, vocês lembram disso,
resolveu fazer um lockdown de mentirinha, né? Porque foi um lockdown que aproveitou o feriado da Semana da Páscoa, um lockdown de 5 dias, que não existe isso em lugar nenhum no Brasil. E Araraquara, no dia 20 de maio, já percebendo que a doença voltou a crescer em função dessa sazonalidade de época do inverno, de seca, de frio, já estabeleceu um outro lockdown para prevenir morte e não caos no sistema hospitalar. Então, a gente vai observar o seguinte, olha, isso aqui eu peguei a média semanal do coeficiente de incidência por 1.000 em Araraquara, em Rio Preto. Então, Araraquara começou a crescer os casos. Na semana 8 desse ano, estabeleceu um lockdown. Quando você estabelece um lockdown, a resposta de diminuição de casos é aproximadamente 1 ou 2 semanas depois que você passa a ter resultado. Então, teve mais uma semana de crescimento, depois caiu. Rio Preto estabeleceu um lockdown meia boca na semana 11, né, onde, desde a semana 7, se vocês olharem pelo gráfico, já mostrava que os casos estavam crescendo assustadoramente. Em função da demora de estabelecer o lockdown, e o lockdown ser de 5 dias só, a gente criou um platô, que é justamente essa situação entre a semana 10 e a semana 14, onde a coisa não cai. Fica sempre num nível alto de transmissão para depois cair. Caiu, né? E agora, na semana 19, que é o começo de maio, volta a subir de novo. Vamos imaginar que se a Secretaria de Rio Preto e o prefeito de Rio Preto resolvesse, né? Então, Araraquara estabeleceu lockdown na semana 8. Rio Preto estabeleceu lockdown, né, na semana 11. Vamos imaginar não, isso, como diz o Kant, nós somos pessoas racionais, nós temos capacidade de antever as coisas, a partir de estudos epidemiológicos de como as doenças estão ocorrendo. Se a gente tivesse, né, feito o lockdown ao invés da semana 11 na semana 10, a nossa curva de transmissão, ao invés de continuar aqui no laranja, ela teria tido esse comportamento verde. Ou seja, caso o lockdown fosse feito corretamente em tempo oportuno, na semana 10, teríamos evitado 7.388 casos, 21% dos casos de Covid-19, e teríamos evitado 1.478 internações por síndrome respiratória aguda grave. Em relação à mortalidade, a gente vai observar a mesma coisa, né? Com exceção aqui dos períodos no início do ano, Araraquara teve coeficiente de mortalidade maior do que Rio Preto. Mas na série histórica, desde o começo da pandemia, Rio Preto sempre teve coeficientes de mortalidade bem maiores. Então, vamos observar o mesmo gráfico agora com coeficiente de mortalidade, ou seja, número de óbitos ocorrido ou em Araraquara ou em São José do Rio Preto, dividido pela população de Araraquara ou de Rio Preto, vezes 100.000 habitantes. Então, aqui a gente tem o comportamento de Araraquara, né? Estabeleceu lockdown na semana 8. Óbito, você vai ter resultado 1 mês depois que você para. Né? Porque, em média, as pessoas ficam de 14 a 1 mês internado, e essa nova cepa está demorando mais as internações. Então, vocês vão ver que estabeleceu no dia 8, aumentou até a semana 11, depois cai. Rio Preto estabeleceu lockdown na semana 11, tardiamente. Sobe, 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 continua alto, para depois cair, e agora está voltando a subir novamente. Vamos imaginar que, se a Secretaria de Saúde acompanhasse de fato o comportamento da doença e tomasse a medida na hora certa, ao invés de fazer o lockdown na semana 11, fizesse na semana 9.
onde já se mostrava que a morte estava aumentando na nossa cidade. Ao invés de ter a continuidade da curva laranja, um coeficiente de mortalidade lá no alto, nós teríamos um coeficiente de mortalidade nessa curva cinza. Ou seja, ocorreram 1.022 mortes em 18 semanas. Caso tivesse ocorrido a situação 2, ou seja, o lockdown no momento oportuno, ocorreriam 534 mortes, ou seja, 488, 47% das vidas poderiam ter sido evitadas, salvas. Isso não é fatalidade. Isso diz respeito à forma como o poder público faz gestão de uma questão de saúde pública. Então, resumo da obra. O coeficiente de mortalidade por Covid-19 por 100 mil habitantes de Rio Preto hoje é de 467,5 por 100 mil habitantes. O coeficiente de Araraquara hoje, de mortalidade por 100 mil habitantes, é de 170,6. Ou seja, o risco de um riopretense morrer de Covid é 2,7 vezes, quase 3 vezes maior do que um araraquarense. Se você morasse em Araraquara, você teria 3 vezes menos chance de morrer do que sendo morador de Rio Preto. Não vamos comparar com Araraquara, porque pode, né? Porque as pessoas falam, você está comparando Araraquara, porque as pessoas nem sabem que eu não sou filiado a nenhum partido, é porque você é do PT e tal, né? Então, vamos comparar Ribeirão Preto, acho que não sei de que partido é o prefeito, lá em São Paulo, que era o saudoso aí, o Bruno Covas. Então, você compara, né, o coeficiente de incidência de São Paulo, que é em vermelho, a partir de maio sobe, mantém-se alto, aí em setembro, outubro cai, volta a subir em janeiro, aí em março, abril sobe de novo, em maio cai. Se a gente comparar Ribeirão Preto, que é o verde, a gente vai ver que Ribeirão Preto, a partir de maio, junho, sobe, fica alto até setembro, cai, volta, sobe de novo em fevereiro e março e volta a cair. De Rio Preto em laranja, né, sobe, fica alto junho, julho, agosto do ano passado, cai em setembro, aumenta em janeiro, cai um pouco em fevereiro, aumenta muito em março e abril e depois voltou a subir em maio. Por que esse comportamento? Ora, de junho a agosto do ano passado, Ribeirão Preto e São Paulo estavam no vermelho. Rio Preto sempre esteve no laranja. Ribeirão Preto e São Paulo estabeleceram um lockdown em fevereiro de 2021. Rio Preto fez em março um lockdown meio a boca. Se a gente pegar o coeficiente de mortalidade, a gente vai ver mais uma vez por que Rio Preto morre mais do que outras cidades do estado de São Paulo. É a cidade do estado de São Paulo com maior índice de mortalidade por 100 mil habitantes. Há uns 3 meses atrás era Santos, nós assumimos o primeiro lugar. Porque o vírus aqui é diferente? Porque a população daqui é diferente? Não, porque a gestão daqui é diferente. Né? Então, você vai ver a mesma coisa. Né? Ribeirão Preto, São Paulo no vermelho, julho do ano passado até setembro, Rio Preto laranja. Ribeirão Preto e São Paulo entraram no vermelho em fevereiro, Rio Preto entrou em março. Ribeirão Preto já está, por decisão do prefeito, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, Batatais, uma série de cidades já entraram, já fizeram lockdown agora no final de março, para não deixar que muitas pessoas morram em julho e agosto, setembro. Então, olha o tsunami que nos aguarda, pessoal. Em azul é o que ocorreu no ano passado.
ok? Nós começamos aqui a epidemia em março, aí abrimos tudo em junho, tivemos o grande pico em junho, agosto, setembro, caiu e voltamos a aumentar no final do ano. Olha esse ano, pessoal, que está em laranja, né? Nós estamos com uma transmissão infinitamente maior do que o ano passado, tendo o mesmo comportamento do ano passado, ou seja, agora, em junho, vai voltar a crescer o número de casos, vai voltar a crescer o número de mortes se não fizermos nada. Portanto, temos que fazer. Isso é uma medida triste, é uma medida pesada, é uma medida que desagrada, mas é uma medida que salva vidas enquanto não temos vacina para todos. Temos que fazer, em junho, um lockdown de, no mínimo, uma semana para fazer com que os níveis de incidência, de transmissão das doenças diminua, para que a gente não tenha internação, causa hospitalar e não tenha morte. A mesma coisa a gente observa na curva de mortalidade. Em azul é o que aconteceu ano passado, em laranja é o que está acontecendo este ano. E o que nos aguarda se nada for feito. Sem lockdown, pessoal, teremos de 700 a 1.000 mortes entre junho, julho e agosto. Com lockdown, podemos salvar de 200 a 300 vidas. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Mas salvar 200 e 300 vidas, a gente pode fazer isso através de uma ação bem feita, de boa gestão da pandemia. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? É só a gente ver o comportamento dos casos diários. O ano passado, julho, agosto, setembro, julho a agosto, foi aonde a coisa explodiu. E vai explodir de novo esse ano. Porque assim como o ano passado explodiu porque abriram, esse ano já está tudo aberto. Né? Isso é fácil de ver se a gente observar o coeficiente de incidência das últimas semanas em Rio Preto. Só está aumentando. O vírus está circulando com maior velocidade e vai circular com mais velocidade ainda em junho, agosto. Porque, além da Covid, vai circular a influenza. Outro conceito que qualquer pessoa que entenda o mínimo de saúde pública se precaver para que nada ocorra, é o índice de positividade dos exames, ou seja, para cada 100 exames que você faça, quantos % dá positivo? Quanto maior a porcentagem, é porque o vírus está transmitindo com mais velocidade e mais amplamente. A Organização Mundial de Saúde considera que essa taxa de positividade, para você considerar uma situação sob controle, esteja em 5%. Hoje, a nossa taxa de positividade está em 56%, 10 vezes maior. Então, é só observar, né, a taxa de positividade, como tem crescido nas últimas semanas. Isto é um sinal que o vírus está se espalhando mais e transmitindo com mais intensidade. A gente pode observar a mesma coisa nas médias semanais para evitar, né, essas oscilações do dia a dia, porque depende muito da quantidade de exame que você faz. Outro dado, pessoal, é o número de internação por síndrome respiratória aguda. Nós tivemos um grande número de internações entre julho a agosto do ano passado, foi caindo, voltou a aumentar em fevereiro a março desse ano, caiu e agora está voltando a aumentar de novo. Hoje, em Rio Preto, nós temos, eu não estou conseguindo enxergar aqui, 235 pessoas, 235 pessoas internadas em UTI, 276 internadas em enfermaria, 235 UTI, somando
511 pessoas. Dos internados, dessas 511 pessoas, pessoal, não tem mais jeito. Entre 122 a 128 irão morrer inexoravelmente. Por que eu estou dizendo isso? Mesma coisa no hospital de base, pessoal, né? Que é o hospital de maior complexidade, que atende 30% de pessoas de Rio Preto, o restante da região. Hoje, no hospital de base, nós temos estou chegando de perto, 105 pessoas, enfermaria, 165 UTI, ao todo 270 pessoas internadas no HB. E que me preocupa, esse é o hospital da criança, pessoal. Observa o aumento de internação de jovens e de crianças em função da nova variante. A letalidade dos internados, ou seja, por que eu falo que 20 a 25% das pessoas internadas hoje vão morrer? Através do acompanhamento do índice de letalidade dos internados. Isso é um dado do HB, pessoal, que é o hospital com maior complexidade de UTI de Rio Preto. Imagine a letalidade de uma pessoa que está numa UPA, ou de uma pessoa, como no ano passado, foi encaminhada para o hospital de Jaci, ou em outros hospitais que não têm a mesma complexidade do hospital de base. No hospital de base, a letalidade está aumentando. Em 22 de março de 2021, de cada 100 pessoas internadas, 22 morriam. Em 21 de maio de 2021, de cada 100 pessoas internadas, 24 morriam. E o dado de ontem, de cada 100 pessoas internadas, 25 morriam. Então, isso em qualquer lugar do mundo. Então, o que eu falo? A internação, ela não vai resolver o nosso problema de morte se a gente não estancar a entrada no hospital. E a gente estanca a entrada no hospital diminuindo contaminação. E a gente tem 2 instrumentos só para diminuir contaminação, transmissão. É a vacina, que no nosso Brasil está sendo a conta-gotas, e o que é o pior, sendo a conta-gotas, a gente dá mais possibilidade do vírus criar variantes que mais tempo, mais cedo, mais tarde, vão escapar às vacinas que estão aí. Nós corremos risco de, a hora que vacinar todo mundo, a vacina não ser mais eficaz quanto em relação ao vírus que vai estar circulando naquele momento. E outra medida que nós temos, infelizmente, é o isolamento, né? Então, isso também mostra, pessoal, isso aqui é o coeficiente de letalidade por Covid, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam Covid, quantas morrem? A Covid, ela não é uma doença com altíssima letalidade. Se você pegar o SARS-CoV, o MERS-CoV, que é um corona que circulou na Arábia, no Oriente Médio, de cada 100 pessoas que pegava o MERS-CoV, 35 morriam, pessoal. O corona que está circulando agora, de cada 100 pessoas que pegam Covid, entre 3 a 4 morrem. Ou seja, a letalidade dele é bem baixa. Mas só que, diferente do MERS-CoV que circulou no Oriente, que tinha uma capacidade de transmissão muito baixa, morreu pouca gente. Agora, o Covid tem uma capacidade de transmissão altíssima. Então, 3% de 10 são 0,3. 3% de 100 são 3. 3% de 1.000 são 30. 100% de 10 mil, 3% de 10 mil são 300. Em função dessa transmissão em escala, a gente tem morte em escala. Como que a gente diminui a morte? Diminuindo a transmissão, né? Então, nós estamos vivendo, nesse momento, 3 epidemias em Rio Preto. A epidemia do corona, da Covid, a epidemia da influenza e a epidemia da dengue, né?
Então, baseado nisso, pessoal, eu queria encerrar aqui a minha parte, né? Colocando algumas coisas. Voltando lá ao pensamento do Levinas, que ele fala que a presença do outro é fundamental para a gente pensar a questão do direito e a questão da justiça, ele vai dizer que o terceiro outro da relação surge para inaugurar a responsabilidade do eu frente às necessidades do político, porque não há apenas eu e o outro no mundo. O outro, assim como eu, nunca está sozinho nesses encontros. Daí surge o problema de se compreender uma relação ética que se dá entre várias pessoas em meio à sociedade. Trata-se de pensar uma ordem política que respeite e organize a pluralidade humana e garanta uma vida digna para todos e todas. Mas essa situação de responsabilidade por todos é inviável para um eu. É impossível ser um bom samaritano com todos os outros e ao mesmo tempo. É desse raciocínio que advém a afirmação de que a situação dos outros terceiros requer a existência do Estado e das políticas públicas de direito. O direito só pode encontrar seu desenvolvimento pleno no Estado civil democrático, capaz de assegurar a cada um as condições para o exercício da liberdade. O direito, como forma de impor obrigações, não deve ser alheio às condições do outro, à vida do outro. Isto é, o direito e a justiça se revelam na obrigação de garantir a vida de todos, indistintamente. Por isso, a questão dos direitos humanos, dentro da perspectiva Levinas, não é uma questão da direita e nem da esquerda, é uma questão que remete a todos nós. E aí, pessoal, o que nós estamos vivendo hoje, nesse contexto do país e mundial, é uma forma de cidadania consentida e regulada, um minutinho, e tutelada, que despolitiza a questão social, tornando-a dependente da lógica econômica neoliberal que impõe uma acumulação financeira do capital especulativo, do capital, financeiro, pela expoliação dos mais vulneráveis. O cidadão é trocado pelo consumidor. Os direitos coletivos são individualizados. O mercado e a sociedade civil filantrópica passam a ocupar as funções do Estado, trocando o que era direito pela caridade. A participação ativa é substituída pela representação delegada. O princípio da solidariedade coletiva é trocada pelo individualismo exacerbado, onde o outro passa a ser visto como inimigo competidor. A abrangência universal dos direitos torna-se seletiva e a ética pública se converte em moral privada. O Estado deixa de ser, assim, um espaço público ampliado no qual cidadãos e cidadãs podem expressar suas pluralidades, desejos e lutarem por uma vida que realmente vale a pena ser vivida, para se transfigurar em um mero gestor moral dos nossos comportamentos. Não há tirania pior do que esta. O ser humano, para concluir, se retirado das condições que lhe confere humanidade, o fato de poder aparecer e ser levado em conta uns aos outros, publicamente como portador de dignidade, o que lhe resta nessa condição de isolamento é somente a violência e a morte oferecida como espetáculo nos coliseus das redes de internet e de TVs. Enquanto assistimos a esta barbárie, que transforma a vida em pontos de ibope, a morte de pessoas em mero números estatísticos, tuiteiros de todas as laias e ideologias a serviço dos deuses mercadológicos, disparam seus fakes como confeitos adocicados, para nos fazer crer que este é o nosso verdadeiro desejo. Matem-se uns aos outros, se exponha ao vírus e à morte, comprem armas, a economia não pode parar, se defenda contra o outro diferente de você mesmo, comunista, preto, pobre, LGBTQI. Este é um mandamento cravado a ferro e armas pelos cavaleiros do mercado apocalíptico, que, fiéis aos dogmas dos minotauros econômicos, nos aponta para um paraíso onde a vida da nossa mãe Gaia Terra, com todos os seus seres vivos inanimados,
se transforma em mercadoria, em uma coisa coisificada. Triste fim. Eu peço desculpa pela minha explanação demorada e agradeço a vocês pela paciência. Muito obrigado. Estou aberto agora às críticas e questionamentos. Obrigado, Cacau, pela explanação, colocação. A gente sabe que o tema é crucial mesmo, é necessário ser maior difundido, ou difundido com muito mais amplitude. E a gente sabe também que falar de direitos humanos no Brasil é difícil, né? E as pessoas não têm o hábito. Eu, particularmente, fiquei muito contente e muito feliz com a sua explanação, com a colocação. A gente sabe que essa doença realmente é uma questão que tira a vida. Eu passei por ela, você sabe, eu lhe consultei no início, fui salvo aí por questões da ciência médica e por milagre de Deus, amigos, perdi vários, e gostaria de, nesse momento, abrir aí se tem algum colega que ainda está participando, que gostaria de dirigir alguma pergunta ao doutor Cacau, que ele já se dispôs a responder. Fique à vontade, está aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Se não houver perguntas, eu vou fazer, mas eu estou deixando aí para que vocês, se queiram fazer, fiquem à vontade. Bom, eu elaborei algumas perguntas, mas pelo avançado horário, eu vou fazer uma pergunta só. Não é bem uma pergunta, mas mais um esclarecimento, porque eu comungo da ideia de que para que nós possamos ter a vida humana preservada, nós possamos ter mais pessoas longe desta catástrofe, que assim que eu traduzo, eu sou favorável ao distanciamento mesmo. E ao distanciamento que, se preciso, tem que ser o lockdown. Sou favorável, sim, contrariando aí muitas, não contrariando, discordando de muitas outras ideias. Mas a minha pergunta que eu faço é assim, doutor, o simples uso, que é o que se colocou, de máscara, higienização, com distanciamento, sem uma restrição maior, resolve, ou assim, Sumiu a tua fala aí. Eu fechei aqui sem querer. Eu quero dizer assim, essas três questões, o uso da máscara, a higienização com álcool em gel, o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, que é o que é proposto no dia a dia, que a gente escuta e vê. Isto evita a propagação do vírus ou a contaminação? Vou responder muito tranquilamente a tua pergunta, Eusébio. Eu acho ela bastante pertinente, mesmo porque hoje, com mais de um ano da pandemia, a gente é capaz de enxergar, como eu disse, aqueles lugares, países e cidades onde eu queria também falar para você que eu não acho isso uma catástrofe. Catástrofe surge quando você não tem mecanismos para controlá-la, né? Não acho que Brumadinho foi uma catástrofe, foi um assassinato, né? Quando alguém faz uma represa, né, embaixo de povoados, o que ele está querendo com isso? E também essa questão da Covid, como eu disse, ela não é uma catástrofe. Ela mata, mas a grande parte das mortes poderiam ser evitadas com políticas públicas eficazes e já demonstrada nos países, nas experiências exitosas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Aonde se deu certo, você tem hoje basicamente
dois jeitos de fazer o isolamento que foram se tentados em vários países no começo. Aquilo que a gente chama de um isolamento horizontal, ou seja, só fica em casa as pessoas do grupo de risco e você libera as outras pessoas que não são do grupo de risco para continuar vivendo a sua vida tranquilo, trabalhando, frequentando escola, tudo isso. O que se viu foi que essas pessoas trouxeram o corona para dentro da casa. A outra experiência, que é a que de fato deu certo, é quando você fez um isolamento vertical, que é conhecido como lockdown. Só funciona atividades essenciais. Mas isso não é uma panaceia para você fazer a todo momento. Você tem que usar essa medida justamente enquanto não houver a vacina, para aqueles momentos onde você está observando que a pandemia está crescendo, a incidência está crescendo, a hospitalização está crescendo, como está ocorrendo agora. Então, você faz um lockdown de uma semana, certo? Orientando as pessoas, negociando com setores econômicos, discutindo, informando, criando situações, como a maioria dos países fizeram, né, de utilizar recursos públicos para a renda solidária para as pessoas mais vulneráveis, para que elas possam ficar em casa durante uma semana. Aí você reavalia, vê se a incidência está diminuindo, a transmissão está diminuindo, abre-se. Com cuidado, aonde o vírus está circulando muito na cidade, não. Aonde está circulando pouco, abre. Foi isso que os países fizeram, porque não dá para falar de isolamento sem apoio social. Né? Rio Preto gasta, nessa fase de pandemia, mais de 10 milhões de reais com uma única empresa da cidade chamada Construoeste. Não é o momento de pintar rua, não é o momento de reformar teatro, não é momento de fazer, o momento é de salvar vidas. Com esses recursos, você poderia criar uma renda mínima, apoiar pequeno e médio empreendedor, empresário, para que se aguentasse de uma semana a 15 dias, para você diminuir a contaminação e, consequentemente, diminuir a internação e, consequentemente, diminuir a morte. Máscara, álcool gel, são medidas eficazes para você se proteger individualmente. Mas, enquanto medida de proteção coletiva, elas não funcionam para diminuir a transmissão com a quantidade que a gente precisa diminuir. Mesmo porque, diferentemente dos países orientais, nós, brasileiros, não temos a cultura de usar máscara. Né? As pessoas não têm dinheiro para comprar máscara reciclável, usa máscara de forma inadequada, não faz higienização correta da máscara. Então, do ponto de vista individual, é fundamental que as pessoas se protejam, e ela é eficaz para proteger você individualmente. Máscara usada corretamente, trocada corretamente, usando o álcool gel corretamente e mantendo o distanciamento. Mas, do ponto de vista coletivo, para você estancar a transmissão, diminuir a transmissão e, consequente, morte, você tem que fazer um isolamento total nos períodos em que a doença passa a ter incidências altas, que todo mundo sabe quais são esses momentos. Né? Então, é isso. É isso que os lugares que deu certo nos ensinam, que a ciência nos ensina. Obrigado, Cacau. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem este momento. Doutor Cacau, eu imagino o seguinte: para mim, as questões políticas, o interesse político, estão muito acima das questões sanitárias. É como foi ventilada a questão da Construoeste. É simples. Então,
hoje, o que efetivamente o nosso prefeito faz? E se nós temos um centro de contingência no Estado, por que o Estado permite que, se as nossas... está acelerando dentro da nossa cidade, cada dia mais, e de forma astronômica, por que eles dão um alerta? Vocês estão trabalhando errado. Por que não se pune? Por que se permite que um secretário de saúde, que não faz absolutamente nada, perdure no cargo? O que acontece? Porque é muito mais questão política do que sanitária. Ninguém está preocupado com a saúde do povo. Eles estão preocupados com o bem-estar deles, o quanto eles vão ganhar no final de cada período político. É esse o meu pensamento. José Luiz, posso chamar assim, né, doutor? Por favor. Eu corroboro plenamente com a sua colocação e só queria fazer algumas observações. Na verdade, não é interesse político, né? Porque a gente sabe, né, que o interesse político, o verdadeiro interesse político é o bem-estar da coletividade. Nós estamos falando aqui de interesse... O problema é interesse do bolso de cada um, do seu político. Então, uso inadequado da política. Só para reafirmar o que você falou, é interessante a gente observar, né, que o governo do Estado, o ano passado, por pressão do vice-governador Rodrigo Garcia e do secretário do Estado, Vignoli, que são aqui da nossa região, deixou a nossa região sempre no laranja. E Ribeirão Preto, outras cidades, Araraquara, no vermelho. Por interesses políticos, porque você sabe que aqui em Rio Preto o empresariado, uma parte grande do empresariado, tem um domínio muito grande no financiamento das campanhas aí. Porque o único critério que o governador Dória tem utilizado para pintar o Estado de vermelho, amarelo, laranja, verde, roxo, porque acho que ele cansou do laranja, do amarelo e vermelho, agora ele colocou verde e laranja também, é o critério de taxa de ocupação de leito hospitalar. Esse é um critério, essa palavra está gasta, mas esse é um critério, desculpa, assassino. Sim. Porque mandar as pessoas para o hospital é a mesma coisa do que mandar as pessoas numa câmara de gás. Eu disse para você que no HB, no Einstein, no Sírio-Libanês, em qualquer hospital do mundo, de cada 100 pessoas internadas, de 20 a 25 morrem inexoravelmente. Então, o jeito de diminuir a morte é diminuir a contaminação. Então, não pode ser o único critério para você estabelecer medidas mais restritivas nessa ou naquela cidade, a taxa de internação, mas sim com que velocidade o vírus está se transmitindo em cada lugar. Né? Aí sim nós vamos prevenir casos e vamos prevenir mortes. Mas mesmo você sabe disso muito melhor que eu, porque o Supremo Tribunal Federal, desde o ano passado, já determinou que, no que diz respeito à saúde, os entes federativos, aliás, a Lei Orgânica da Saúde e a Constituição diz isso, que os entes federativos, União, estados e municípios são solidários na responsabilidade da saúde pública. Ou seja, se a federação não faz, se o estado não faz, compete ao município fazê-lo. O prefeito tem autonomia, como Araraquara fez, como Franca fez, está fazendo, como Bebedouro fez, como Ribeirão Preto fez, de estabelecer medidas mais restritivas em que pese o governador Dória não querer, porque ele é candidato à presidência da República. Então, é isso que você falou. Esses interesses eleitoreiros estão acima dos interesses da saúde pública. E nós não podemos ficar passivos diante disso, porque isso nos afeta a nossa vida, afeta nossos familiares, afeta nossos entes queridos e afeta nossos amigos. Tanto é verdade que, próximo das eleições, não se falava em nada. Tudo estava aberto, porque havia um interesse político, né? Para
continuidade dos mesmos, né? Então, na verdade, aquela política sórdida, que eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com os mesmos, infelizmente. Se você lembrar, Júlio, a única propaganda que a Prefeitura de Rio Preto fez desde o começo da pandemia, que começou em fevereiro do ano passado, foi na época da eleição, né? Você lembra? Estamos vencendo a Covid em nossa cidade. E naquela época, a Covid já estava voltando a subir, explodiu em dezembro, explodiu em janeiro e voltou a explodir em março e abril. Mas os dados estavam sendo mascarados, né? A verdade é essa. Por que isso? Né? De repente, até o pessoal dizia o seguinte: quando acabar as eleições, pode ter certeza que vão faltar leitos. E é o que aconteceu, né? É o que aconteceu. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque realmente eu não sei. Eu estudo isso desde o ano passado, tenho feito live, tenho alertado, fizemos uma nota paga no Diário ano passado com mais de 50 médicos, inclusive a chefe da medicina intensiva da UTI do HB, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, alertando sobre a necessidade de se tomar providências sob pena, como eu mostrei, vocês estão vendo pelos dados, comparado ao ano passado, esse ano, que o tsunami vai explodir agora em junho, julho, em setembro. Nós sabemos disso. Né? E quando você, eu digo sempre, quando você sabe e não faz, eu digo sempre, se eu sou um cirurgião e fiz um diagnóstico de uma pessoa com apendicite supurada, apendicite aguda, e se eu não tomar providências urgentes, ela vai morrer, quando se eu não fizer isso, eu posso ser julgado e condenado sobre omissão de ato que deveria ser feito. Da mesma coisa com a saúde pública. Nós sabemos, eles sabem o que precisa ser feito, mas não sabem, mas não fazem. Então, eu estou juntando todo esse material e quero apresentar isso ao judiciário, procurador. Qual que é o melhor meio que eu tenho que fazer? É uma ação popular? É uma representação? O que eu devo fazer com esses dados que eu tenho para ver se, pelo menos, o judiciário de Rio Preto, a promotoria de Rio Preto, tome alguma ação, já que a prefeitura não toma? Mas aí o procurador do município vai permitir? Que aí tem uma série de coisas que o poder público não permite, né? A verdade é essa. Eu acho que muito mais, em termos de OAB, dos advogados, nós teríamos que tomar uma medida frente à prefeitura. Esse que é o problema. O poder público, hoje, eles fazem o que eles bem querem. Ontem, foi um absurdo que aconteceu na CPI contra aquela médica. Hoje, uma outra, que ela está... Porque o nosso problema tem a pessoa da esquerda, da direita e do centro. Eles não teria que parar com isso, as pessoas se preocupar com o bem comum do povo e parar um pouco com a política. E ninguém está preocupado com isso. A verdade é, se o Bolsonaro, né, se é eu não vou nem falar o que é, né, uma pessoa que entende que tem que haver aglomeração, que as pessoas têm que passar todas juntas, sem máscara, sem tomar nenhuma precaução, uma pessoa dessa é insana. Mas tem muitas pessoas tão insanas quanto ele, né? A verdade é essa. Mas, viu, Luiz, José Luiz, eu acho assim, eu vou também anexar esse documento na Procuradoria do município, porque eu não sei se eu entendo errado, né, porque eu não sou da área, mas, para mim, o procurador federal, estadual e municipal, ele não está lá para defender o prefeito, nem o presidente, nem o governador do estado, né? Ele tá lá para defender a população, né, contra aquilo que o Estado deveria fazer e não faz, né? Eu sei que não vai dar em nada, mas eu tô pensando do ponto de vista da Procuradoria Pública, aqui no fórum, aqui. Eu devo representar, devo fazer
uma ação popular solicitando que o promotor público investigue isso? Ou qual que é o melhor instrumento legal nesse caso, para eu encaminhar esses documentos que eu tenho, mostrando que, se nada for feito, vai morrer muita gente em julho, agosto e setembro na nossa cidade? É uma ação popular ao promotor? O que é? É uma representação? O que eu devo fazer? Se o senhor, eu entendo, eu posso até buscar mais informações para que me dar uma orientação mais assertiva, mas eu entendo que o senhor deve oferecer no Ministério Público o material como forma de uma denúncia que se faz perante, você é um conhecedor da matéria a qual você fala e deve levar o Ministério Público, ele é, como diz, é o fiscal da lei, né? Então, você pode fazer, como cidadão comum, a representação sem nenhum problema. Mas, pessoal, pelo avançado horário, né, eu não sei se mais alguém tinha alguma pergunta que queria fazer. Se tiver, eu abro para mais uma pergunta só, para nós encerrar depois com as conclusões do Dr. Cacau aí. De antemão, agradecendo aí gentilmente a bondade e a sabedoria do Cacau Lopes de estar aqui passado conosco esse dia. Eu acho que é necessário trazer essas informações, é necessário fazer mais esses momentos para que mais pessoas tomem conhecimento e possam levar no seu convívio do dia a dia aí, porque de fato nós precisamos dessas informações corretas e concretas para tentar salvar vidas. O direito humano, por mais que tenha alguém que não queira compreender, mas todo nasceu vivo, o ser humano, ele tem direito humano aí sendo tolhido. E nós precisamos dessas informações. Eu imensamente agradeço a cada um que participou, que está até agora participando, e abro aí para mais uma pergunta, se tiver. Se não tiver mais pergunta, eu pediria que o Cacau fizesse as suas considerações finais. Bom, Pelo jeito, Cacau, o pessoal não quer mais fazer, aí está satisfeito com... Não, primeiro eu peço desculpa, né? Acho que eu falei demais e não dei chance para as pessoas poderem debater. Mas eu queria agradecer de coração essa possibilidade de poder compartilhar com vocês da OAB. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho da OAB ao nível nacional e aqui em Rio Preto. Me comprometo, até o final da semana eu vou fechar esse trabalho, vou deixar uma cópia aí na OAB para quem quiser tomar ciência dele e também divulgar. E estou à disposição, né, da OAB de Rio Preto para outros eventos que eu possa contribuir e colaborar. E gostaria de agradecer a paciência de vocês por ter me ouvido, o carinho, a generosidade, em especial ao Dr. Francisco Eudes por ter me convidado para esse momento que eu adoro, poder, mesmo que à distância, poder estar conversando com as pessoas. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, né? O Dr. Francisco Eudes tem meu contato, tem meu WhatsApp, eu estou aberto aqui para qualquer coisa que eu possa ajudar aí no trabalho ou nas questões de saúde, aí que vocês precisarem de alguma orientação. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom feriado e que a gente seja abençoado, muita saúde e paz para todos. Obrigado. Obrigado, Cacau, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado aos colegas da Comissão de Direitos Humanos que estão aí ainda conosco. Aos demais participantes, eu não vou arriscar falar o nome aqui, mas eu vi que o doutor José Luiz Dalben estava aí presente também. Aos demais advogados e advogadas que compareceram, que estão presentes, muito obrigado pela participação. Em nome da Comissão de Direitos Humanos, eu declaro encerrado o nosso trabalho de hoje. Uma boa noite a todos e um bom feriado.